Olá, meu nome é Ellen e este é o quadro Pioneiros de Luz. E eu estou aqui hoje com o pastor Adalberto, que vai compartilhar um pouquinho da sua história de vida. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olha, o orgulho é todo meu e agradeço muito a Deus esse privilégio de poder hoje estar aqui com você, participando desse momento especial. Legal, pastor. Bom, comece a contar sobre a sua história. Qual o seu nome completo? Onde o senhor nasceu? Quem são os seus pais? Se o senhor tem irmãos? Ah, sim. Eu nasci na cidade de Arraias, que era Goiás, quando eu nasci, mas agora é Tocantins, a divisa de Goiás com Tocantins. Então, eu sou de família lá bem tradicional da cidade, família Sena, Nunes, Carvalho, e uma família muito grande, tenho muitos tios, muitos parentes e muitos irmãos. Ao todo, nós somos 9 irmãos. Nossa, bastante. E sendo que um deles também é pastor, também já jubilado, e a gente participa junto dessa esperança, dessa alegria de poder estar envolvido, inserido nesse contexto aí da mensagem do Reino de Deus. Verdade. E quem são os seus pais, pastor? Meu pai se chamava Josiano Batista Azevedo, descendente de portugueses, e a minha mãe, Zelina Nunes Azevedo, da família Sena, e perdeu o sobrenome para pegar o Azevedo. E meus irmãos, somos 9. Posso falar o nome deles? Claro, pode sim. Então, o mais velho, Joseni, na verdade, foi o primeiro a conhecer a mensagem do Evangelho. Ele estudava numa escola de internato mais presbiteriana, aqui em Anápolis, estado de Goiás. E quando ele veio desse internato presbiteriano, ele levou a mensagem de Cristo para a nossa família. E depois dele veio Joseni e Josemi. Josemi, esse que se tornou pastor, primeiro do que eu, e conheceu a mensagem antes de mim. Foi através dele que eu tomei conhecimento da mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E depois dele veio Joaquim Carlos, político lá em Tocantins, Zé Haroldo também, político, e tem depois dele veio a Ieda, e casada, tem 4 filhos, casada com promotor de justiça. Depois teve a Ione, depois da Ione o Cisanando, e depois do Cisanando veio o Edivaldo Caçulinha. Eu estou entre o Cisanando, antes do Cisanando. Eu sou o 7º filho. Legal, pastor. E o senhor mencionou, então, que vocês conheceram a mensagem. Então, o senhor não nasceu em um lar adventista. Não tive essa oportunidade, esse privilégio. Então, o senhor pode nos contar um pouquinho mais sobre como o senhor conheceu a mensagem, como chegou essa mensagem à sua família? Então, o meu irmão Josemi, ele que é o segundo mais velho, ele mudou-se para Goiânia, capital de Goiás, e lá em Goiânia ele, por acaso, um dia passou na frente lá da igreja adventista, estava tendo um culto, um sábado pela manhã, e ele entrou ali na igreja e depois desse dia em diante a vida dele mudou completamente. Nossa. Ele passou a receber estudos bíblicos e, enfim, acabou se tornando um adventista. E nesse tempo eu também fui morar em Goiânia. Depois desse tempo. E estando lá em Goiânia, fazendo contato permanente com ele acabou me passando ali a mensagem também do Advento, e eu tive o privilégio de aceitar essa mensagem e começar também a adotar essa mensagem como método de vida pessoal. E mais algum outro irmão aceitou a mensagem, os seus pais? Então, eu tive o grande privilégio de, depois disso, eu sou o segundo que aceitou a mensagem,
mas em seguida vieram mais. Tenho a minha irmã Ieda, que também mora em Goiânia. Ela citou a mensagem e com ela três dos seus filhos, são quatro, né? Três dos seus filhos também se tornaram adventistas. Eu tive, aí depois disso, o meu irmão mais velho, que estudou lá em Anápolis, na escola presbiteriana, internato presbiteriano, ele também passou a ser adventista, citou também a mensagem. Então, uma coisa maravilhosa, eu tive o privilégio de batizar, já como pastor, batizar a minha mãe. Nossa, que maravilha. Minha mãe, a minha tia. Então, graça foi, Deus abençoou grandemente a nossa família por meio da mensagem e dessa fé maravilhosa. Amém. Então, tem várias pessoas já inseridas na fé por causa desse começo. Começou lá em Anápolis, lá, e talvez Josemir, depois dele entrar na igreja lá no sábado, passar um sábado pela manhã na igreja, e ter entrado na igreja, e acho que tudo começou ali mesmo, né? No contexto da fé adventista, começou aí. Que experiência, pastor. E o senhor pode nos falar o ano do seu batismo local e quem oficializou? Claro. Depois que eu aceitei a mensagem, eu tinha 17 anos, mais ou menos, 17 anos. E só que eu não me batizei logo. Eu fiquei 3 anos sem batizar depois disso. E eu fiquei, mas nesse intervalo eu estava estudando e pesquisando, e eu cheguei a ler mais ou menos uns 30 livros de Ellen White antes de me batizar. Eu acho que foi o candidato que mais bem preparado para o batismo, acho que foi eu, né? Eu já sabia de tudo, pesquisei tudo, e então depois de 30 anos eu tive uma festa, um encontro especial lá na cidade de Anápolis, fica aqui próximo de Goiânia, e lá em Anápolis, então eu fui batizado dia 21 de setembro de 1975 pelo pastor Enio, o pastor Enio Melo, Enio Melo. Era bem jovenzinho ainda, ele com a esposa dele, bem jovenzinho, e me batizei lá num lago próximo ali da cidade de Anápolis, no sábado à tarde. Legal, pastor. E agora nos conte um pouquinho sobre os seus anos na escola, e como você tomou a decisão, ou se isso te influenciou para ser um pastor. Eu estudei em Goiânia, eu fiz o meu colegial, o ginásio, antigamente falava ginásio, né? Eu fiz o ginásio em Goiânia, o colegial já fiz aqui em Brasília, mas fiz em Goiânia no colegial E assim que o senhor formou no colegial, o senhor já decidiu estudar sim, teologia? depois disso, tornei adventista já praticamente já com 18 anos, na idade de entrar no trabalho, né, procurar trabalho, essa coisa toda. E então eu tive muita dificuldade aqui, morava em Brasília. Eu tive muita dificuldade com o trabalho aqui em Brasília por causa da questão, principalmente do sábado. Então eu cheguei a ter proposta de trabalho, mas aí entrava o sábado, criava aquela dificuldade, e naquele tempo era muito mais difícil do que é hoje. Então cheguei a trabalhar em 2 bancos e tive que sair também basicamente por causa da questão da minha fé, né, do sábado. Eu tinha que adentrar sexta-feira dentro no trabalho e tudo, e aquilo me incomodava. Então, conclusão, eu cheguei à conclusão que a única maneira de eu ter tranquilidade seria comportar. Então eu entrei na comportagem aqui em Brasília, e graças a Deus, logo que eu entrei, Deus abençoou o trabalho que eu comecei a realizar aí. Daí a pouco comecei a fazer palestras aqui na cidade, fiz palestra aqui nos quartéis do Exército de Brasília, que são muitos. Fiz palestra aqui nos quartéis da Polícia Militar, nos quartéis do Corpo Bombeiro. Então, eu me envolvi aqui 3 anos trabalhando na área de comportagem como comportor credenciado, licenciado e credenciado.
Então, depois desse período, os 3 anos, eu trabalhei aqui na Covartagem, então todo mundo me falava, por que que eu não vou, por que que você não vai fazer teologia? Então, as pessoas me falavam muito sobre isso. Por que que você não vai fazer teologia? Eu falei, não. Teologia parece que não é o que realmente eu tenho planejado, tenho pensado. Aham. Mas tive uma série de dificuldades aqui. Na época, eu estava noivo, acabei então acabando terminando o noivado, e tive aqui umas crises e tal. E essas crises que eu tive aqui acabou me levando lá para o NASP. Então, aí eu Olha, resolvi, decidi fazer teologia depois dessas crises que eu tive aí. Eu fui para o NASP e tive o privilégio, então, de começar a teologia lá em 1983. E uhum. graduei em 1986, e sendo estudante regular lá durante todo o período, tendo o privilégio de sair nas férias, visitando Uhum. todo o Brasil. Fui de Manaus até Rio Grande do Sul, Olha. comportando nas férias, nas capitais, conhecendo o Brasil todo e tudo, tomando Aham. conhecimento dos irmãos, assim, de uma maneira bem global aí. Foi uma experiência bem desafiadora, mas muito abençoada. Que legal, pastor. Muito incrível essa história. Deus guiando através de momentos de dificuldades, né? Colocando o Senhor no lugar certo para fazer aquilo que ele havia planejado para o Senhor, né? Tenho É, certeza disso. Tenho certeza disso. pastor, agora nos conte um pouquinho, sobre a sua família. Onde o senhor conheceu a sua esposa, onde ela nasceu, onde vocês se casaram, se vocês possuem filhos. Então, eu fazendo teologia em São Paulo, eu fui o pastor Davi Bravo, na época, meu professor de prática pastoral. Ele me botou para fazer estágio na Central Paulistana. Uhum, Então, eu fui para a Central Paulistana e fiquei ali 2 anos em prática pastoral. E nesse período, a gente saía às vezes a sábado à noite para algum evento, algum congresso. E num desses sábados à noite eu saí e encontrei lá indo para o Anhembi, encontrei uhum, lá no ponto de ônibus um grupo de jovens que vinha de Diadema. uhum. E eu identifiquei ali naquele grupo uma mulher extremamente maravilhosa, linda, que eu nunca tinha visto, que me encantou tanto assim. E aí eu fui lá, me dirigi a ela, encontrei coragem ali na hora de chegar até ela, conversei Aham, um pouco, procurei saber de onde eles eram, sabia que estavam indo, né, para o congresso e tudo. E aí como começou aí, depois de um ano desse encontro com ela ali, debaixo de um viaduto, tive o privilégio de encontrar com ela e começar um namoro. Uma das uhum, mulheres mais encantadoras que eu conheci, na verdade, lá em toda a minha convivência em São Paulo ali. uhum, E, então tudo começou ali. Então casamos, depois, como eu já estava já quase terminando o curso de teologia, eu namorei com ela e daí um ano já me casei. Daí um ano já me casei, ela entendeu que a situação realmente eu tinha que mudar, sair de São Paulo para vir trabalhar aqui em Anápolis, foi uhum. meu primeiro distrito, Anápolis, exatamente onde eu me batizei. Deus me Olha, batizou ali e me chamou para começar o trabalho ali, no que mesmo, legal, que bênção. na mesma geografia, no mesmo local onde eu fui pastor. Eu fui pastor exatamente naquela região onde eu me batizei. Fiquei Aham, responsável por aquela região ali. Foi bem interessante. E aí, sim. então, eu me batizei em julho, eu me formei em 86, final do ano, 86, em 87, em 19 de julho de 87, eu me casei lá em São Paulo, na igreja de Diadema. Uhum, Desse casamento surgiram 3 filhos. uhum, O primeiro dele mora em São Paulo, é advogado, trabalha uhum, numa empresa multinacional aí em São Paulo.
A segunda, o segundo filho, que chama Alfred. O segundo filho é uma mulher, Annelise. Annelise mora aqui em Brasília, minha vizinha aqui em Brasília, e esposa aqui, já casada, esposa de um advogado importante de Brasília. E tem dois filhos, dois filhinhos, então já tenho dois netinhos, o Daniel e a Aninha. E o terceiro filho, o caçula, se chama Albert, e ele é pastor. Tive o privilégio, ele seguiu a carreira pastoral, ele é pastor lá em Tocantins, na cidade de Araguaína. Seguiu o exemplo do pai. Graças a Deus. Olha, que legal, pastor. E de qual maneira a sua esposa contribuiu no seu ministério? A minha esposa contribuiu com tudo. O senhor pode mencionar o nome dela mais uma vez? Hilda Schmidt, Azevedo. Ela é filha de polonês, a minha sogra é polonesa, e o pai dela é neto de alemão. Ela é de família. Então, ela é muito dada, muito comunicativa, muito simpática, e ela, inclusive, ela é professora aqui no Brasil. Então, ela foi meu sustentáculo durante todo o período do ministério, e ela, minha principal conselheira era ela, e todas as dificuldades a gente resolvia juntos, orávamos juntos e enfrentamos todos os desafios juntos. Então, ela é tudo para mim. Que bom, pastor. Linda história. E o senhor pode nos mencionar agora qual foi o local do seu primeiro chamado? O senhor esperava esse chamado? Parece que o senhor disse que foi no local onde o senhor foi batizado, né? Mas o senhor já esperava que iria trabalhar nesse lugar, assim, o primeiro chamado? Bom, claro, na verdade que não, né? Foi uma surpresa. O pastor Osmundo Santos era o presidente da associação aqui na região de Brasília e Goiás naquela época. Então ele me visitou lá no mês de agosto de 86. E no mês de agosto eu estava chamado já estava com o chamado garantido. Que ótimo! Mas hoje em dia tanta dificuldade para os teólogos arrumar um chamado por causa do excesso de oferta, como naquele tempo não havia esse excesso de oferta. Então, eu fui chamado ali no mês de agosto. Foi o primeiro teologano a ser chamado no IAE. Naquela época, fui eu. Então, ele me chamou em agosto, mas, na verdade, quando eu vim para assumir, em 87, começo de 87, o presidente já não era ele mais. Já era um novo presidente. O novo presidente era Homero Reis, e, por coincidência, era o diretor interno aí do IAE. Ele era o diretor interno, geral do IAE. E muito meu amigo, a gente tinha bom relacionamento. Então, foi algo assim, extremamente guiado e direcionado e abençoado por Deus. Então, o meu primeiro presidente, o Homero Reis, ele não era um presidente, ele era um amigo. Ele frequentava em casa, ele almoçava comigo toda vez que ia a Nápoles. Então, é uma pessoa que eu amava, que eu confiava, e ele era realmente um pastor. Legal. Então, eu comecei lá em Anápolis, e lá em Anápolis, ainda sem experiência praticamente nenhuma, cheguei lá bastante, claro, começando tudo novo, então aquela tensão do começo, mas as coisas foram se ajustando. Mas naquela época eu tinha um problema assim de saúde um pouco complicado, com gastrite. Eu tinha um problema de gastrite muito sério. Sempre, qualquer comida que eu comia, não tivesse cuidado, eu passava mal, tinha aquela dificuldade. E naquela ocasião, por causa disso, então eu era um pouco assim estressado por causa dessa questão. Mas graças a Deus foi um momento que aconteceu, mas depois Deus me livrou dessa questão. Que bom. Então, lá em Anápolis, eu trabalhei lá durante 2 anos apenas.
então, nesse distrito. E lá aconteceu que havia lá um membro da igreja naquela ocasião que me deu muito trabalho e esse trabalho fez com que eu tomasse algumas atitudes lá contra essa pessoa em questões de disciplina e tudo. E criou lá uma situação bastante difícil por causa disso, porque ela era muito influente na igreja e na cidade. Ela era uma pessoa bem poderosa. E eu, um pastor iniciante, eu vou agir contra essa pessoa, dando para ela uma disciplina que ela precisava, que ela não esperava receber. Então, me criou uma tempestade bem grande lá por causa disso. E nesse ponto eu quero agradecer exatamente o presidente, meu primeiro presidente, porque ele teve a sensibilidade de entender lá as dificuldades que eu estava passando. E com 2 anos, com 2 anos ele me procurou, foi em casa, almoçamos juntos, tá? E falou: olha, prepara sua mala. Eu falei: mas para quê, pastor? Você está indo para Brasília. Eu falei: pastor, mas eu estou só com 2 anos aqui, pastor. O senhor vai me mandar para Brasília? Eu estava querendo ficar lá. E já estava. Falou: lá, rapaz, prepara suas malas. O pastor Mário Reis era de poucas, bem objetivo. Ele disse: olha, prepara suas malas. Eu falei: ok, pastor, eu vou preparar minhas malas, tudo certo. Então, depois de Anápolis, então, eu fui enviado para Brasília. Então, Ela, eu tive um ministério bem atípico. Pelo tanto quanto eu conheço, tive um ministério bem atípico, porque eu vim para Brasília em 1990, para ser pastor aqui em Brasília. Você imagina, nunca mais eu saí de Brasília. Olha. Quer dizer, eu sou pastor de 2 cidades, Anápolis e Brasília. Então, eu não tenho aquelas experiências de muitos aí que viajam, que circulam o Brasil inteiro, que vai para o exterior, vai para onde. Então, eu tive uma experiência bem diferenciada, porque eu sou pastor de 2 cidades, apenas Anápolis e Brasília. E o senhor sempre foi pastor distrital dessas cidades? Graças a Deus, sempre pastor distrital, porque se eu tivesse sido departamento, alguma coisa, naturalmente eu teria saído de Brasília, porque departamental é uma vida bem agitada. Sim. Então, foi o privilégio de ser sempre pastor distrital, que eu pude ficar aqui durante todo esse período. Então, eu trabalhei em Brasília 31 anos como pastor aqui na cidade de Brasília, pastor distrital. Nossa. E ao total dos anos do seu ministério, quantos foram, pastor? Na verdade, meu ministério foi apenas de 33 anos completo. 33 anos. E eu bastante tempo. Como eu já tinha 3 anos como pastor, como comportor credenciado aqui, soma aí 36 anos de ministério, mais os 4 anos de teologia, que eu também comportei durante essas férias. Então, se para arredondar, foi 40 anos. Nossa, 40 uma vida inteira. 40 anos aí de privilégio de serviço para a igreja. Aqui em Brasília, eu vim para ser pastor do distrito do Guará, chamado Guará, é uma das principais igrejas de Brasília. Fiquei lá, trabalhei lá por 4 anos. Lá a gente conseguiu fazer um trabalho, graças a Deus, muito abençoado. Conseguiu terreno lá para ajudar a escola. A gente batizou bastante gente nesse período lá no Guará. De lá fui a Planaltina, é uma cidade, aqui em Brasília são cidades conectadas, chamadas cidades satélites. Então, na cidade de Planaltina tinha apenas uma igreja sede e um grupo, o distrito. Então, quando eu saí, a gente teve o privilégio de deixar lá, mas o distrito passou a compor mais de 16 congregações. Nós batizamos só nesse período que eu tive em Planaltina, tivemos o privilégio de batizar 800 e poucas pessoas durante 5 anos. Então, houve um up bem grande no distrito. O distrito
cresceu logo em seguida, ele dividiu. De lá, eu fui chamado para ser pastor na Asa Norte. Brasília tem a Asa Norte e a Asa Sul, o plano piloto. E então eu fui ser pastor na Asa Norte, e um distrito bem desafiador, e tive o privilégio de, nessa ocasião, sendo pastor lá, começar a construção da igreja, sede da igreja que hoje está lá, funcionando, uma das mais bonitas igrejas de Brasília. Depois de lá, eu fui para outra cidade, Paranoá, então o trabalho continuou mesmo. Fui pastor na região do Sudoeste. O terreno do setor Sudoeste foi comprado, foi um dos maiores desafios da época da igreja aqui em Brasília, uma região nobre de Brasília. Conseguimos comprar o terreno para a igreja onde hoje funciona lá no setor Sudoeste. Então, todos São Sebastião, todos os lugares que eu passei, e último que voltei a Planaltina, eu fechei meu ministério voltando para a cidade de Planaltina, um distrito já dividido lá. Então, todos os lugares foram realmente muito abençoados, e eu só tenho a agradecer a Deus toda essa honra que Ele deu de estar envolvido, inserido nesse contexto de trabalho pastoral aqui em Brasília. Pastor, e na sua opinião, qual foi o maior legado que o senhor deixou para esse ministério? Olha, ou como o senhor vê que Deus o usou para abençoar outras pessoas? É difícil dizer, mas o maior legado, no caso, a minha família, primeiramente, né, meus filhos, e a minha família, que através do meu ministério teve acesso também à fé adventista. Eu cheguei a batizar irmãos, batizei minha mãe, batizei tias, sobrinhos. Então, esse é o maior legado, foi através do meu ministério que eu tive o privilégio de fazer isso, de viver isso. Agora, fora isso, é claro, como eu fiquei aqui em Brasília por 31 anos como pastor, então eu sou o pastor que mais batizou na história da associação aqui. Então, eu sou o pastor número 1 de batismo aqui da PLAC, sou eu. Eu ajudei a fundar a Associação Planalto Central, essa associação de Brasília. Então, quando ela nasceu, eu participei do nascimento dessa nova associação, que antes era uma associação única, incluindo Brasília e Goiânia. Só que agora tem a Associação de Goiânia, a Associação Brasil Central, e tem a Associação Planalto Central, que é aqui de Brasília. Então, eu faço parte da história da igreja aqui em Brasília nesses últimos 30 e poucos anos. E comportei aqui várias vezes também, antes, na época da teologia. Então, Brasília hoje é a minha cidade, praticamente, a cidade da minha vida é Brasília. Pastor, agora nos conte uma história marcante de vários anos do seu ministério, né, que o senhor sentiu a mão de Deus guiando. Assim, uma história bem que o senhor não consegue esquecer, bem marcante. Então, eu poderia citar entre muitas esse período que eu estive lá em Anápolis. Foi o meu primeiro distrito. Então, lá em Anápolis, eu tive que, por força de circunstância, disciplinar lá uma pessoa que era muito poderosa, e ela estava trabalhando lá de forma assim muito forte contra mim, visitando os irmãos nas suas casas, fazendo assim aquele trabalho forte de convencimento para que as pessoas lá, os irmãos, a liderança lá se voltasse contra mim. Fez um trabalho bem caprichado para me atingir. E nessa ocasião, então, eu estava lá só orando, entregando na mão de Deus as preocupações, Deus sabendo que estou começando o ministério, e Ele que sustenta, Ele chama, Ele capacita, sustenta, né? Numa daquelas ocasiões de maior preocupação, Deus me falou lá, de uma forma impressionante. Foi a única vez que Deus me falou diretamente, foi essa vez. Ele me disse assim: olha, aliás, isso eu estou falando isso aqui em primeira mão, que eu nunca falei isso. Esse é um segredo do meu coração.
Uhum. E Deus me falou lá o seguinte, falou, olha, enquanto você permanecer casado com a sua esposa, ninguém vai vencer você. Olha, você não queira saber a paz que isso me trouxe ao meu coração. Então, Deus, a gente vê claramente Deus agindo, presente, direcionando, dirigindo, consolando, fortalecendo e animando a gente, aqueles que Ele chama para uma missão especial, uma missão específica. Então, eu posso dizer que, depois disso, essa não foi a primeira e nem a única crise que eu tive no ministério. Uhum. Eu tive outras crises grandes também, e envolvendo muitas coisas também aqui em Brasília, porque é um desafio porque a gente é pastor e não é só de ovelhas, a gente é pastor também de bodes, né? E então você sabe que onde tem os bodes tem complicações, tem crise e e graças a Sim. Deus durante todo esse período Deus foi fiel à promessa dele. E então quando a gente olha para trás e vê que eu cumpri a carreira e que Deus me fez cumprir a minha carreira de pastor. E Uhum. meu último presidente aqui, o pastor Mark, que é o atual presidente aqui da PLAC, ele sempre fala comigo, rapaz, eu fico impressionado que hoje tem tantas dificuldades para os pastores jubilarem e você foi jubilado assim, de uma forma tão interessante. Sempre ele faz menção disso. Mas isso é Deus, porque ele começa com a gente e vai conosco até o fim. É verdade. Pastor, agora já caminhando para o final da nossa entrevista, o senhor poderia nos mencionar o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Bom, na verdade, Ellen, toda a Bíblia são versos favoritos, não tem nada na Bíblia, com exceção das genealogias, né? Tudo na Bíblia são versos favoritos, maravilhosos. Mas há um verso que eu não sei nem por qual razão se tornou um verso favorito, porque eu, basicamente, quase todo dia eu cito esse verso na minha cabeça. Eu tô na rua, tô no carro, qualquer momento de dificuldade, eu sempre cito esse verso. Esse é o verso que me acompanha diariamente. Não sei por que razão, mas isso marcou. Lucas capítulo 2, versículo 14, quando aquele momental louvor que foi elevado a Deus por ocasião do nascimento de Cristo lá em Belém, e quando apareceram ali a multidão de anjos, incontável multidão de anjos, e eles cantaram e louvaram a salvação que Deus havia preparado para a humanidade, nessas palavras: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Então, esse verso me acompanha sempre, eu estou citando ele diariamente aqui na minha boca, eu falo esse verso acompanha a minha vida. Então, um louvor a Deus, agradecer a Deus, porque ele nos visitou com a salvação. E os anjos dão testemunho disso, e nós vivemos isso diariamente. Amém. Pastor, muitas pessoas verão esses vídeos, as suas histórias, e se o senhor pudesse deixar uma mensagem especial para essas pessoas, o que o senhor gostaria de dizer? Bem, nós vivemos tempos difíceis, porque tempos em que o próprio Cristo ele antecipou dizendo que quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele encontrará fé na terra. Então nós estamos vivendo um momento mais crítico da história da humanidade, porque as relações estão muito fragilizadas, a relação do homem com Deus está muito fragilizada. As pessoas parecem estarem assim sempre num estado de ânimo, de dúvidas, de preocupação. Agora mesmo com esse Covid, quer dizer, está todo Uhum. mundo assombrado, todo mundo com medo, todo mundo preocupado. Então, é exatamente nesse momento é que a nossa fé tem que sobressair, é que nós temos que manter a nossa confiança absoluta naquele que nos acompanha, aquele que está conosco em todo esse caminho. Então, a minha mensagem para todos que eventualmente vierem a ver essas minhas palavras é que não duvidem em nenhum momento,
e que continue confiando no cuidado protetor de Deus, na sua misericórdia, que está sempre, e que Ele está do nosso lado. Deus é conosco e nós temos que manter sempre essa expectativa em mente para a gente ter bom ânimo, ter coragem, conforme a Bíblia sempre fala, ter bom ânimo, a gente não se abater, não se entregar a nenhum tipo de desânimo, de preocupação, a gente confiar em Deus sempre. Isso é fé. Porque você Amém. ter fé em momentos bons, ter fé quando tudo está tranquilo, quando não tem tempestade, não tem dificuldade, isso é uma coisa que qualquer pessoa pode viver. Então, a fé é exatamente esse estado de ânimo que nos permite ter paz, mesmo em meio às dificuldades. Uhum. Muito obrigado, pastor Adalberto, por compartilhar tantas histórias lindas sobre a sua vida. Nós desejamos que Deus continue o abençoando e também guiando durante todos os anos da sua vida. Pastor, referente ao cuidado da saúde, como foi essa questão na sua família? O senhor teria algum conselho para deixar aos ouvintes? Em relação à saúde, é uma das coisas é o maior patrimônio, como diz, o maior patrimônio que nós temos depois de Deus é a saúde. Então, nós temos que ter todo o carinho com a saúde, todo o cuidado no que a gente vai comer, no que a gente vai beber, às horas de sono da noite. E então, além disso, eu sou um atleta, né? Posso dizer que sou atleta, e comecei a jogar tênis, e jogo tênis aqui há mais de 20 anos, aqui em Brasília. Estamos jogando aqui, jogo 2 vezes por semana tênis aqui com os colegas, os pastores também. Então, a gente não para, a gente tem que estar em atividade, se envolvendo e se cuidando. E é o meu conselho que eu dou aos colegas e aos pastores e a qualquer pessoa é que se exercite, que faça caminhadas, que faça alguma coisa que você gosta de fazer, mas tenha todo cuidado com esse patrimônio especial que é a sua saúde, a nossa saúde. Obrigado, pastor, pelos seus conselhos. Eu que agradeço. Bom, então a gente chegou ao final. O senhor gostaria de mencionar mais alguma coisa? Ou fechou? Não, minha querida, eu queria só mesmo finalizar, eu já tinha até finalizado, eu só agradecer você pelo carinho aí de ter me dado essa oportunidade, o Centro White, e poder ter o privilégio de poder registrar alguma coisa aqui para a posteridade. Claro. Muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando grandemente você, o trabalho que vocês realizam aí, o Centro White. A gente que agradece.